E aí, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder de Geografia e hoje a gente inicia a nossa terceira aula da apostila e vamos falar um pouco da divisão política do Brasil, né? Que é o tema central aqui nosso no sétimo ano, né? O Brasil, como vocês sabem, né? Ou deveriam saber, ele é uma república federativa que tem 26 estados e um Distrito Federal, né? Então aqui tem a imagem um desenho aqui do mapa do Brasil com os atuais estados, né? Os 26 estados, mais o Distrito Federal aqui no centro do Brasil. E segundo a divisão do IBGE, nós temos 5 regiões. A norte, aqui destacada em verde, a nordeste, destacada em laranja, centro-oeste, destacada em amarelo, sudeste, destacada em vermelho, e sul, destacada em azul. Né? Então, essa é a nossa divisão atual. É claro que no decorrer da história do Brasil, esse mapa ele se alterou bastante. Né? Alguns estados foram criados, algumas áreas foram sendo anexadas, outros estados foram integrados a um estado maior e por aí vai. Né? Alguns territórios federais viraram estados, né? E toda essa dinâmica da divisão do Brasil, a gente vai estudar na aula de hoje e nas próximas aulas. Né? Primeiro, falando da divisão atual do Brasil, para depois a gente falar do processo de regionalização. Né? Essa última mudança no mapa político do Brasil, como é destacado aqui no segundo parágrafo da página 6, ele ocorreu na Constituição de 1988, que foi a nossa última Constituição, é a Constituição atual do Brasil. E esse ano, alguns territórios federais foram integrados a unidades administrativas e viraram estados. Né? O exemplo que a gente pode falar do estado de Rondônia, que é no território federal, do Amapá, que viraram estados brasileiros. Né? O último estado a ser criado foi o estado do Tocantins, que até 1988 ele fazia parte do estado de Goiás, né? E com a Constituição Federal ele foi criado, foi dividido o estado de Goiás e criou-se o estado do Tocantins. Então, se a gente for falar da Constituição, ela não é muito antiga, ela tem apenas 33 anos, vai completar em 2021. Então, esse mapa atual do Brasil, ele é relativamente recente, né? Ele é novo. Então, o território federal de Fernando de Noronha passou a ser administrado pelo estado de Pernambuco. Boa parte de Fernando de Noronha constitui o Parque Nacional Marinho, que apresenta regras próprias do uso do espaço e cuja propriedade é a preservação da biodiversidade aquática do arquipélago. Então, aí ele fala também do estado da ilha de Fernando de Noronha, né, que hoje pertence ao estado de Pernambuco, né, uma ilha aqui no Oceano Atlântico, e foi anexado ao estado de Pernambuco. Né? Também cita aí no texto a questão que eu já disse aí da criação do estado de Tocantins, a partir do norte de Goiás, daí Tocantins passou a fazer parte da região norte, ok? Mesmo hoje, apesar das dificuldades econômicas enfrentadas pelo país e pelos atuais estados, existem propostas para a criação de novas unidades na federação. Algumas dessas propostas são projetos apresentados por deputados e senadores do Congresso Nacional, que é a sede do Poder Legislativo em Brasília. Então, galera, é o seguinte, o Brasil tem hoje esses 26 estados e o Distrito Federal. Mas, mesmo assim, mesmo com esse número de estados, ainda existem áreas, né, que são reivindicadas. Alguns estados que, por exemplo, o estado do Pará, há alguns anos, ele sofreu um processo de referendo, né, para tentar dividir o estado do Pará em 3 outros estados. Seria Pará, Tapajós e Carajás. Só que daí, nesse plebiscito, nesse referendo, a população votou pelo não, para manter o estado do Pará unificado. Então existem outros exemplos no Brasil desse separatismo de criação de outros estados, né, como na região sul, por questões históricas, né, a questão lá do Triângulo Mineiro. Então o Brasil hoje, apesar de ter essa divisão que a gente conhece bastante, essa divisão do IBGE, mas ainda existem algumas reivindicações. Geralmente são questões políticas, assim, né? O político lá está em Brasília, ele domina uma área
de algum estado e seria melhor para ele se essa área virasse um outro estado. Então, existe muito esse jogo político aí dentro do nosso país. Porém, desde a Constituição de 1988, essa é a nossa atual divisão regional, né, em 5 regiões e 26 estados e um Distrito Federal. Continuando aqui no texto, ele cita a questão do Pará, né, que eu já disse para vocês. Lá do Alto Rio Negro, também na região do Amazonas, também tem uma questão indígena bastante particular, questão dos madeireiros, do pessoal da mineração. Né? Então, eles também pleiteiam a criação de um estado aqui na região amazônica, né? Bem no estado do Amazonas, bem na área aqui do Alto Rio Negro, né? E então isso vai existir. Se a gente procurar notícias aí na internet, a gente vai ver muito essa questão da divisão regional do Brasil. Muito de separatismo na região sul, né? Questões bem complicadas aqui na região norte, né? Mas o que a gente tem que entender é que o mapa do Brasil ele foi se alterando no decorrer do processo histórico, né? Como a gente vai ver nas próximas aulas aí, né? Mas só para ilustrar aqui, essa é uma divisão política aqui na página, vamos ver aqui, página 7, eu acho, página 8, né? Aqui, o Brasil, divisão política do Império no século XIX. Olha como era a divisão do Brasil, né, no século XIX. Ainda o Brasil não tinha anexado, não tinha comprado o Acre da Bolívia, então não tinha o Acre no Brasil. Aqui, essa região de tom alaranjado era todo o Mato Grosso. Não existia os estados de Rondônia e de Mato Grosso do Sul. Olha o Goiás com o Tocantins aqui, era um estado só. Né? O estado do Paraná também era um pouco menor, Minas Gerais, São Paulo era diferente. Então isso era no século XIX. E aqui, do lado, tem uma proposta de divisão política do Everaldo Beckelser, de 1933, que ele divide o Brasil em vários estados, né? Propôs uma divisão usando o critério de equivalência de áreas, né? Então, cada unidade teria uma quantidade de terra similar, né? Uma divisão bem complexa aí, mas mais para explicar como que essa questão do Brasil, ela é bastante dinâmica, ela pode mudar no decorrer do processo histórico e no decorrer dos interesses políticos de determinado período, né? Uma coisa que é legal destacar também, uma curiosidade aí para vocês, na página 7, sobre as capitanias hereditárias, que a gente vê lá na matéria de história. Eu também acho que falei um pouco nas primeiras aulas com vocês do 7º ano sobre essas capitanias. Ela foi, de alguma forma, a primeira divisão regional, primeira divisão política do Brasil, né? O Reino de Portugal aqui, né, assinou o Tratado de Tordesilhas, então metade das terras era de Portugal, a outra metade era da Espanha. Né? E a metade que cabia a Portugal, ele dividiu em capitania, né? Cedeu para os donatários, né? Implantar cana-de-açúcar, explorar o pau-brasil. E foi criada as primeiras capitanias, né? Do Pará, Maranhão, de Ilhéus, da Bahia de Todos os Santos, aqui do São Vicente, por aí vai. Né? Então essa foi a primeira divisão do Brasil, ainda lá no Império, né? Lá no Brasil Colônia, né? Já faz 500 anos já, essa primeira divisão. E a divisão do Brasil, ela foi modificando no decorrer do processo histórico até chegar a essa divisão atual nossa, de 26 estados e um Distrito Federal, repetindo, ok? O que eu deixo para vocês hoje, 7º ano? Eu vou deixar as questões a 6 até a 10, né? Para vocês responderem nas páginas 8 e 9. 6. Como é a atual divisão política do Brasil? 7. Quais foram as modificações feitas pela Constituição de 88? 8. Qual o argumento favorável à criação dos novos estados como Triângulo, Araguaia e Tapajós? 9. Mencione o argumento contrário à criação dos territórios federais do Alto Rio Negro, Solimões e Juruá. E 10. É possível dizer que a divisão política do Brasil não mudou desde o período em que a colônia portuguesa? Justifique sua resposta. Então são questões
que vocês, fazendo a leitura do texto, prestando atenção bem na aula de hoje, vocês conseguem responder tranquilamente, né? Com exceção talvez da 9 e da 10, que essa vocês precisam prestar um pouquinho mais atenção, a 6, a 7 e a 8 são bem tranquilos, tá? Bem claro no texto, ok? Qualquer dúvida, entre em contato nos grupos de WhatsApp, o professor tá lá quinta-feira à disposição para tirar essas dúvidas, certo? Se não entendeu alguma coisa do vídeo, se não compreendeu alguma coisa do texto, fique à vontade para perguntar. Professor Éder, não entendi tal coisa, pode me explicar? Eu mando um áudio no grupo, eu escrevo lá e tirando essa dúvida, a gente vai se conversando aí para ninguém ficar com dúvida da matéria, certo? É isso, ficamos por aqui, até a próxima, sétimo ano.